As festas juninas já estavam em alta, as bandeirinhas circulavam e coloria todo o Cariri. E naquele lugar tinha um sanfoneiro, que era o melhor sanfoneiro de toda a região. Não tinha uma única festa que o sanfoneiro não fosse chamado, afinal de contas, ele era o melhor de todos. E na época dos festejos juninos, é a época que o sanfoneiro mais trabalhava. Naquele dia, as festas não duravam uma noite. As festas duravam 2, 3, 4, 5 noites seguidas. E o rapaz tocava sem parar a sua sanfona. De modo que ele chegou em casa muito cansado e disse para a mulher: ô mulher, vou tomar um banho, vou deitar na rede para modo tirar o enfado. Não me chame para nada. Diga quem chegar batendo na porta que volte depois, que eu estou cansado e vou descansar. A mulher disse: pois não se aveste não, homem. Vá tomar seu banho. Pode ficar sossegado, que não vou lhe acordar por nada. O sanfoneiro entrou, tomou seu bom banho, foi se deitar na rede. O trabalho que tinha era de empurrar o pé na parede para modo a rede balançar para lá e para cá. Estava deitado nesse descanso, num balançado, quando lá fora tocou a anunciação: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pois não, meu senhor. Quando a mulher botou o rosto na porta, ela viu que ali na sua frente tinha um homem imponente, um cavaleiro, vestido de uns arreios negros, espora nos pés e um cavalo, um corcel negro, tal negro eram as roupas que o homem vestia. O homem foi dizendo: fiquei sabendo que o marido da senhora é o melhor sanfoneiro que existe aqui. Diga a ele que vim aqui contratá-lo para tocar um forró na minha casa e pode dizer a ele que é coisa de muito, mas muito dinheiro. A mulher, quando ouviu aquilo de muito dinheiro, lembrou que tinha tanta coisa para pagar, a bodega estava atrasada, seu Joaquim já havia passado para pedir o dinheiro que ela devia há 2, 3 meses. Ah, não, ela não aguentou e foi chamar o marido. O marido saiu, meio que atordoado, limpando os olhos, chegou e disse: ah, pois? Sanfoneiro, soube que és o melhor de todos, então vim aqui para lhe contratar. Contou toda a história, disse que pagaria um tantão. Ele então pegou a sanfona, jogou nas costas, montou na montaria do tal cavaleiro e saíram. Saíram, e lá pras tantas, numa encruzilhada, naquela encruzilhada, ele disse: agora vou lhe colocar uma venda nos olhos. Amarrou bem e disse: não abra os olhos por nada nesse mundo. Ele então, de olhos fechados, começou a sentir um revestrez que vinha de baixo para cima, de dentro da sua barriga. A cabeça foi criando uma certa tontura. Ele foi tonteando de um lado para o outro no cavalo. Quando pensa que não, que seus olhos são retirados à venda, que ele olha, ele vê uma grade imensa, enorme, de cima a baixo, escritas que ele não sabia o que era. Era um portão grande que foi sendo aberto para que eles pudessem passar. E o cavaleiro, junto com o sanfoneiro, arrastaram todo o salão. E no meio do salão não se via ninguém, além de grandes caldeirões, com homens encouraçados que os mexiam sem parar, sem um único sorriso, somente o trabalho de mexer os grandes caldeirões. Logo o sanfoneiro imaginou ser ali a comida que seria servida. Foi andando e viu que tinha um local onde deveria tocar. Foi aí que o cavaleiro disse: pode esperar aqui,
quando o meu convidado chegar, que vai vir morar aqui comigo na minha casa, você pode começar a tocar. Bom, ele achou estranho, mas tudo bem. Foi aí que começaram a aparecer as pessoas. As mulheres se vestiam de uma maneira que era muito extravagante para a época. E os homens eram muito estranhos também. Mas ele jurava de pé junto que já vira muitos deles e muito forró que ele havia tocado por ali. Foi então que o homem disse: pode começar a tocar, sanfoneiro, o meu convidado chegou. E apontou em direção ao grande portão. Foi aí que ele reparou que o convidado dele era um vizinho do sanfoneiro. Era um dono de engenho, um dos mais ricos da região. Ele nem sabia que ele estava de mudança. Foi então que pegou a sanfona, fechou os olhos e tocou. E era costume tocar sempre de olho fechado. Até que finalmente o cavaleiro lhe toca o ombro. Ele abre os olhos e percebe que todo mundo havia sumido, exceto os homens encoraçados que continuavam a mexer os caldeirões sem parar, sem sorrisos nem expressões. Foi aí que os dois seguiram para voltar para a casa do sanfoneiro. O cavaleiro disse: vou lhe colocar novamente esse lenço amarrado aos seus olhos e você deve ficar de olhos fechados até eu permitir que eles sejam abertos. E tal como da primeira vez, a segunda vez veio a vertigem, veio um revestrez, um rebuliço que vinha de cima para baixo, de baixo para cima. A cabeça do sanfoneiro começou a girar até que, quando lhe foi permitido abrir os olhos, tirou a venda e se encontraram exatamente na encruzilhada. O sanfoneiro ficou meio abestalhado. E o cavaleiro disse: pode pegar esse lenço, coloque ao chão para que eu possa lhe fazer o pagamento. Dizem que ele jogou um tantão assim de dinheiro que para o sanfoneiro fazer uma trouxa demorou. Ele disse: deixarei você aqui, a sua casa não é tão longe, muito obrigado e até qualquer dia. O sanfoneiro se botou na estrada fora, caminhou, afinal de contas não era tão distante, mas avistou de longe a mulher, que impaciente olhava no horizonte na esperança de ver o marido chegar. Mal ele chegou, a mulher disse: tá doido? Como é que você faz uma coisa dessa? Isso é hora de chegar. Tá doida, mulher? Você não viu que eu saí ontem de tarde? Ontem de tarde com aquele cavaleiro. Por que você está aí nessas loucuras? Ontem de tarde? Que loucura que nada. Ontem de tarde faz 3 noites que você saiu de casa e não apareceu. Agora que você está aparecendo no 4º dia. Ora mais, não venha com essa história não, me diga logo o que foi que aconteceu. Nessa hora, o homem começou a achar estranho e disse: mulher, deixa de besteira, sabe quem era o convidado? Exatamente quem era o convidado? Era o dono do engenho, era para ele que eu ia tocar, pois ele ia morar na casa daquele cavaleiro. Nessa hora, a mulher fez o sinal da cruz e ficou branca como uma vela. E disse: larga de doideira, homem, deixa de brincadeira. Aquele homem morreu na noite que você saiu daqui. Foi aí que imediatamente o sanfoneiro abriu aquela trouxa de dinheiro e foi procurando cédula por cédula, olhando cuidadosamente para ver se encontrava alguma cruz ou a frase que sempre vinha nos dinheiros: Deus seja louvado. Não encontrou nada. Pegou todas as cédulas e queimou. Queimou uma a uma. Todas não. Uma ele deixou e guarda até hoje naquele bolsinho pequeno que os artistas guardam o cachê.
Pois bem, ele guarda como prova que foi ele, o único sanfoneiro na região, que um dia tocou forró no inferno. E as histórias entram e fazem memórias. A chapada sopra e os ouvidos escuta. Os narradores contam e narram as histórias seculares que saem de boca em boca e entram na embocadura do contador de história.